nome é Cat McDaniel e eu sou autora de um livro de memórias chamado Desajustada no Inferno e no Paraíso, uma expatriada. Ele descreve minha vida antes, durante e depois de uma angustiante experiência de quase morte. Eu nasci em uma família católica. Meus pais eram católicos e sempre frequentei escolas católicas onde era ensinada por freiras e padres e ia à igreja todos os domingos. Eu acreditava em tudo que me ensinavam. Agora, porém, cheguei a acreditar que estava perdida. Aos 53 anos, fui convidada pelo meu melhor amigo para acompanhá-lo a Seattle, pois ele estava com leucemia e precisava de 2 cuidadoras. Eu seria uma delas. Deixei a Califórnia e fui para Seattle, onde encontramos um lugar para morar perto do hospital. Falaram que ficaríamos lá por 2 ou 3 meses, mas 8 ou 9 meses depois ainda estávamos lá. Ele melhorava e depois piorava. A outra cuidadora quebrou o pé e agora eu também estava cuidando dela. Era uma tarefa de tempo integral. Ele começava a sangrar pelo nariz no meio da noite e tínhamos que levá-lo à emergência. Ele ficava uma semana no hospital e depois voltava para casa. Isso realmente nos afetou emocional, física, mental e espiritualmente. E então, em novembro, ele morreu. Eu estava esgotada em todos os sentidos. Nada sobrou. Fui a um programa de canto com um cara com quem estava saindo em Seattle e peguei uma terrível gripe muito semelhante à Covid. Essa gripe se transformou em pneumonia, que se transformou na síndrome do desconforto respiratório agudo. Me deram 38% de chance de sobrevivência. Passei de uma pessoa independente para alguém dependente, colocado em um coma induzido por remédios por 3 semanas. Toda a minha família veio da Califórnia e do Colorado, e disseram a eles que eu provavelmente não sobreviveria, mas tentariam tudo o que pudessem. Isso foi há 23 anos, e na época não tinham a tecnologia que tem hoje. Estavam experimentando em pessoas como eu. Pouco antes de entrar em coma, o médico disse que me daria algo chamado amnésia branca, que faria eu esquecer ou não ser capaz de lembrar de nada que acontecesse durante o coma. Enquanto faziam todos esses experimentos terríveis em mim, eu não tive escolha. Me despedi dos meus pais, minha filha e minha família e me preparei para dormir. Mas não foi isso que aconteceu. Não sei quando, durante essas 3 semanas, um coma induzido por drogas, o espírito pode vagar e de repente acordei. Ativei minha consciência e estava completamente escuro. Não havia som. Eu não tinha referência se estava sentada ou em pé. Então esperei, mas de repente parecia haver um brilho avermelhado na minha frente e estava ficando um pouco mais claro. Pensei, bom, o sol está nascendo. Agora poderei ver onde estou e o que está acontecendo. Mas à medida que clareava, ficava muito nebuloso e girava ao meu redor, e eu não conseguia enxergar através dele. Começou a ficar desconfortavelmente quente. Senti um cheiro terrível e então comecei a ouvir gritos e gemidos saindo dessa névoa. Disse a mim mesma que isso não podia ser bom, e de repente, dessa névoa, surgiu uma voz forte que perguntou se eu sabia onde estava. Respondi que esperava estar errada, mas estava no inferno. A voz respondeu com uma risada maníaca. Fiquei apavorada. Não me importava o que aconteceria comigo, eu tinha que fugir daquela coisa. Virei e corri para a escuridão. De repente, tudo se iluminou e confusa olhei ao redor. Onde eu estava agora? Vi uma cidade enorme, mas parecia ter sido atingida por uma bomba atômica ou por alienígenas, eu não conseguia entender. Os prédios estavam todos desmoronando e pegando fogo, as janelas estavam estouradas. Havia grandes pedaços de concreto por toda parte, com vergalhões saindo deles. Havia gritos e fogo. Estava apavorada. Tentei encontrar um lugar para me esconder e recuperar o fôlego. Eu estava em perigo. Havia barulhos estranhos, um som metálico como o de uma aranha gigante ou um tanque. E então um grupo de pessoas parecia sair da escuridão em minha direção. Eles não falavam, estavam em trapos, não se aproximavam muito. Um deles disse que estávamos todos sozinhos ali.
Percebi que precisava encontrar outro lugar para estar, então arrisquei e corri para os escombros. Tentei escalar uma parede de concreto, mas meus dedos começaram a escorregar e eu caí para trás na escuridão. As luzes se acenderam novamente, e desta vez eu estava em outro lugar. À minha frente parecia um cenário de filme, com cadeiras de salão de beleza todas tortas e espelhos estranhos, como em uma casa mal assombrada. Então vi alguém que conhecia, uma parente minha. Fiquei contente de ver um rosto conhecido, então fui falar com ela. Ela disse que eu parecia horrível e que precisava consertar meu cabelo e minha maquiagem. Subi na cadeira e disse que não entendia o que estava acontecendo ali, que era algo muito estranho. Ela disse que se eu parecesse bem, estaria tudo bem. Ela tinha 2 amigas com ela, também muito bonitas e sempre impecavelmente vestidas. Quando eu disse isso, todas começaram a rir de forma muito cruel. Fiquei irritada, saí de lá e entrei na escuridão. Então as luzes se apagaram e quando se acenderam novamente, tive que olhar para cima, pois lá estava um demônio. As pessoas perguntam como eu sei que era um demônio. Se você nunca foi para a Austrália e viu um canguru passar, diria que é um canguru. Bem, isso era uma coisa grande e feia, não era uma pessoa, era como um yeti, com uma roupa velha e um grande bastão. Ele perguntou se eu queria sair dali, e eu disse sim. Ele disse que podia me ajudar a sair, mas que tinha um trabalho para mim. Era estranho, mas eu concordei. Ele fez um gesto com a mão, e as luzes se acenderam atrás dele, revelando um campo de amora, com grandes galhos se entrelaçando, cheios de espinhos enormes. Olhei para esse enorme campo e tive um pressentimento ruim. Ele disse que tudo o que eu tinha que fazer era cortar todas aquelas moitas, e então eu conseguiria sair dali. Eu sou de Washington e sei que há muitas amoras por aqui. E sei também que me levaria anos para fazer isso mesmo com equipamentos. Mas pensei, bem, não tenho mais para onde ir, me dê uma chance. Então ele me entregou essas tesouras de papel que você dá para crianças quando vão para a escola, e riu. Pensei, esse cara não é legal. Mas peguei as tesouras dele e tentei me inclinar o máximo possível. Estava me arranhando toda e comecei a morder uma dessas hastes até que finalmente soltou, e quando virei para colocá-la atrás de mim para pegar a próxima, ela cresceu de volta bem na minha frente. O demônio começou a rir, mas eu não ia dar a ele o prazer de me ver desistir, então continuei cortando. Então ficou escuro, e depois as luzes voltaram. Eu estava andando em uma estrada, e pensei que isso provavelmente era algo bom. Era plana, só cascalho e terra, sem árvores ou sinais, apenas uma estrada. Pensei, pelo menos ninguém vai me pegar de surpresa aqui. Posso dar uma volta de 360 graus e seguir em frente. Bem, eu andei. Mais tarde eu descobri que na eternidade não há tempo, então foi por isso que parecia uma eternidade naquela estrada. Eu andei muito e finalmente comecei a sentir um cheiro bom. Pensei, não sei há quanto tempo estou aqui, mas estou cansada, com fome e com sede, e talvez alguém lá em cima esteja cozinhando. E eu possa conseguir alguma coisa. Não tinha ideia de onde estava, mas aquela era a minha realidade, e eu estava fazendo o melhor que podia. Cheguei a uma curva na estrada, e de um lado havia um homem sentado em uma cadeira, o que achei estranho. E do outro lado, havia várias mesas cheias de comida, sobremesas, pratos principais, saladas, e havia uma mulher fervorosamente arrumando coisas e colocando pratos, garantindo que tudo estivesse pronto. E notei novamente que era uma parente minha. Quando eu estava lá embaixo, nunca acreditei que estava morta, só me sentia confusa. Então continuei indo. Pedi a ela que por favor me desse qualquer coisa para comer que sobrasse e um copo de água. Ela apenas me olhou como se nem me conhecesse e disse que aquilo era para as pessoas importantes. Aquilo doeu, então voltei para a estrada e continuei. Andei mais ainda, e em um ponto no inferno não há senso de humor, mas eu ainda tinha um pouco. Disse a mim mesmo, acho que estou em uma esteira grande, não pareço estar chegando a lugar nenhum, mas gosto de andar. Isso é bom. Não muito tempo depois disso, vi pessoas circulando e pensei,
Isso pode ser uma boa notícia ou uma má notícia. Mas conforme me aproximava, vi que estavam mancando, arrastando os pés e resmungando. Estavam todos de trapos, as mulheres com echarpes esfarrapadas e sujas, e tive que passar por essas pessoas, não sei quantas, talvez 20, para poder chegar ao outro lado da estrada. Então pensei, talvez eu só deva manter os olhos baixos, caminhar devagar, e eles vão pensar que sou um deles e eu posso passar e continuar. Isso funcionou por um tempo. Cheguei mais ou menos ao meio, quando todos congelaram, e eu também. As mulheres foram para fora do grupo, e os homens começaram a vir na minha direção, resmungando em algum idioma que eu não entendia. Um deles me deu um soco no peito e me mandou voando para trás. Outro veio e me chutou, e eles pularam em cima de mim e fizeram coisas horríveis comigo. Quando terminaram, eu estava deitada no chão, e na minha frente tinha um cara, sua respiração fedia e sua pele apodrecida caindo. E ele disse: "Todos nós temos AIDS, e agora você também tem. Você não conseguirá morrer, apenas ficará mais doente e pior. Essa é sua sorte." Então eles recuaram e uma mulher saiu. Ela era meio pessoa e meio demônio, não era uma aparência atraente. Ela se inclinou sobre mim e disse: "Agora você é uma de nós, levante-se." Eu não tinha nada melhor para fazer e pensei, bem, pelo menos ela vai me tirar daqui. Então peguei minhas roupas rasgadas e me levantei. Nesse ponto eu estava pensando, eu não sei se vou sair daqui ou não. No caminho, os demônios diziam: "Desista, você nunca sairá." Eu segui essa mulher para outro grupo. Mulheres como eu que claramente tinham passado pelo que eu tinha passado, com roupas rasgadas, olhos baixos, chorando. Eu entrei na fila e ela nos levou até a beira da floresta. Diante de nós estava uma tundra, gelo e neve no chão, sem árvores até onde os olhos podiam ver. Ela nos disse para formar uma fila e seguir ela, e assim fizemos. Conforme começou a nevar, pensei, uau, como isso pode ficar pior? Mas ficou. Andamos e andamos até que a neve chegasse ao peito, estávamos congelando. Finalmente chegamos a uma cabana, ela abriu a porta, nos empurrou para dentro e nos fez sentar no chão. Eu disse a ela: "Estou aqui há muito tempo e parece ser um momento particularmente deprimente e ruim." Ela disse: "É Natal na Terra, e este é sempre o pior dia no inferno." Eu tinha afastado esse pensamento da minha mente, mas ouvi-la dizer isso foi o limite. Quando eu não estava desistindo, comecei a cantar uma música natalina. Pensei, o que mais eles podem fazer comigo? Enquanto eu comecei a cantar, ela se virou e gritou: "Cale a boca!" E levantou um bastão que estava carregando. As outras senhoras meio que olharam para mim, mas eu continuei cantando e as senhoras estavam cantando juntas comigo. Ela pulou em mim como uma aranha. Eu fechei os olhos e ficou escuro. A noite passou. Mas desta vez eu estava envolvida com um tremendo amor, alegria e êxtase. Eu não podia acreditar. Parecia que cada molécula de mim estava nadando neste oceano de amor. Eu estava tão feliz e alegre, e tudo o que tinha acontecido eu não conseguia me lembrar. Não havia nada além do amor. E então, quando olhei ao redor, parecia que essa luz branca estava se transformando em uma catedral ou algum lugar com paredes de granito branco. E quando olhei para a frente, lá estava meu amigo, aquele que tinha morrido apenas um mês antes, e ele parecia ótimo. Da última vez que o vi, com a leucemia, seu rosto estava diferente, ele perdeu todo o cabelo, seu olho estava todo inchado, mas ali ele parecia maravilhoso. Em vez de 53, ele parecia ter cerca de 35 anos. Ele estava usando o suéter que eu dei a ele no Natal. Ele estava tão feliz em me ver. Ele estava apenas pulando de um pé para o outro, como se realmente tivesse muitas coisas para me contar. Eu fiquei chocada, mas estava tão feliz e pensei, ele não sabe que está morto. E eu apenas pensei isso, mas pela forma como ele estava rindo, então pensei, meu Deus, ele me ouviu, e se ele está morto, então eu estou morta. Eu estava tão animada, isso deve ser o céu, e eu disse a ele, você sabe por que está parado na frente daquela porta?
E eu vi uma mesa de um lado com um grande livro aberto, e pensei que ele estava me mostrando algo naquele livro. O que era? Mas ele começou a andar na minha direção, e eu estava animada, e ele disse: "Agora, Mary Kay, você tem muito a fazer ainda." Eu disse: Não, eles estavam me expulsando." E ele apenas sorriu. E bum, eu desapareci. Mas desta vez foi como em um campo e havia um riacho. E mais tarde, quando tive tempo para pensar sobre toda essa situação, Deus provavelmente estava me dando um tempo porque eu estava com raiva, e Ele não ia me enviar de volta naquele estado. Então eu caminhei ao longo desse riacho que descia a colina e era adorável, e conheci uma senhora lá. Ela falava uma língua que eu não entendia muito bem, parecia escandinava, mas ela me deu um belo cobertor feito à mão, pequeno. Eu disse obrigada e ela fez um gesto para eu descer pelo riacho. Então, com o cobertor sobre o ombro, continuei a caminhar pelo riacho. Realmente era adorável. Outra senhora estava lá, sentada em uma cadeira de balanço, e ela acenou. Eu acenei de volta. E ela começou a falar nessa língua e me entregou esses itens que pareciam ser de um enxoval que você ganharia ao se tornar uma noiva. E ela me deu uma camisolinha com renda e pensei: "Oh, obrigada." Coloquei no ombro e continuei caminhando. A última senhora me deu um pedaço de papel que ela disse: "Você pode entregar isso ao meu namorado, o nome dele é tal, e dizer que vocês devem morar juntos." E eu pensei que isso não poderia ficar mais estranho. Então, quando peguei aquele pedaço de papel, tudo ficou escuro. E depois as luzes se acenderam e estavam muito brilhantes, e havia muitas pessoas. Eu achei que eram os zumbis demônios, mas então uma delas disse: "A mãe está acordada." E todos disseram: "Oh meu Deus." E pensei: quem são essas pessoas e o que está acontecendo? Por que não consigo me mexer? Por que não consigo falar? E eles se reuniram ao meu redor e disseram: "Agora, mãe, minha filha diz que você esteve muito doente. Não achávamos que você fosse sobreviver, mas você voltou e oramos muito. Fizemos uma corrente de oração ao redor do mundo." E pensei: é por isso que fui expulsa do céu. Mas não conseguia falar, claro, a traqueostomia ainda estava em mim. E eu tinha diminuído para 39 quilos por ser alimentada por uma sonda. Eu não tinha mais massa muscular. Não conseguia mexer nada. O médico veio alguns dias depois para me examinar. A única coisa que eu conseguia mexer era um dedo e piscar. E eu estava lá com essa mensagem reverberando: "Você tem muito o que fazer." E pensei: eu nem consigo respirar sozinha, como vou conseguir fazer tudo isso para voltar ao céu? Bem, eu estive em coma por quase 3 semanas, estive lá por 1 mês e finalmente pude voltar para casa. Eu estava muito deprimida, ainda estava assombrada pelos demônios, estava insegura sobre o que tudo aquilo significava. Como uma boa garota católica como eu foi parar no inferno, e ninguém queria ouvir minha história. Eles ficavam muito chateados, achavam deprimente, estranho, questionavam por que eu estava no inferno. Então comecei a escrever. Eu só escrevia tudo o que conseguia pensar e depois colocava em uma gaveta pensando: se eu conseguir tirar isso da minha cabeça, estarei bem e poderei começar a ter minha vida de volta. Me levou 10 anos para encontrar a Associação Internacional de Estudos de Experiências de Quase Morte. Então, cada um de nós traz um pedacinho do que vivenciamos e temos uma imagem melhor do que estava acontecendo lá. O que eu entendi agora é que todos nós somos parte de Deus. Nossas almas são parte de Deus. E o que aprendi foi que Deus é todo amor, todo perdão, e nunca condenaria ninguém. Tudo o que me ensinaram sobre Deus mandar pessoas para o purgatório ou para o inferno não é verdade. Acredito que escolhemos descer aqui e aprender coisas.